Análise da série Uma Nova Mulher. Uma série sobre constelações familiares, que contém constelações familiares, não é só constelação, né? A gente vê outras coisinhas por ali, mas que pode se confundir com a constelação familiar, e é importante a gente vir aqui falar sobre esse trabalho belíssimo das constelações familiares, um trabalho que uma ferramenta que eu utilizo muito aqui como terapeuta transpessoal sistêmica. E vamos iniciar, antes de mais nada, antes de tudo, apresentar quem foi o criador das constelações familiares. Esse alemão aqui, maravilhoso, o Bert Hellinger, juntamente também com a sua esposa Sophie Hellinger, que ajudou a divulgar isso aí a nível mundial. E a gente traz agora, né, um marco na história das constelações, uma série na Netflix com esse tema, com essa ferramenta sendo utilizada ali dentro do recorte que a série traz da história dessas três personagens, que são três mulheres, três amigas, né? Como muito desenhadas naquele arquétipo das heroínas, porque esse é o recorte do espírito do tempo, que o Bert tanto fala sobre o espírito do tempo, né? E esse é o recorte que a série traz, três heroínas, cada uma nos seus desafios ali por volta dos seus 35, 40 anos, um pouco mais, questionando seus relacionamentos, né? Então, por isso que as mulheres estão se identificando muito com essa série. As mulheres estão ficando assim, muito tocadas. Lucas, foi uma série que me tocou muito profundamente, porque realmente, quando a gente vê o campo ali sendo trabalhado, né, com a constelação familiar, a gente vai junto e a gente é tocado também. Conteúdos nossos também são trabalhados, podem vir à tona, e você pode ter sentido isso se já assistiu a série, e se você identificou conteúdos em você, questões em você, não hesite em procurar, né, uma terapia, procurar um trabalho de constelação familiar. Eu aqui faço muito esse trabalho, tanto da constelação como da terapia contínua, né, da terapia regular, porque a gente faz a constelação, mas o desafio pessoal da consciência pessoal para a pessoa, né, tá avançando no seu processo, sustentando as suas decisões, saindo dos seus arquétipos. E nesse recorte da série, que traz as três heroínas, cada uma no arquétipo, né, de uma deusa. Então a gente vê aí a personagem principal, belíssima, maravilhosa, a Ada, que é a atriz turca, né, a Tuba, ela muito famosa, inclusive lá na Turquia, é uma atriz muito famosa na TV aberta, e que aceitou fazer o papel. É preciso falar também sobre a autora, né, que é uma mulher também, né, nessa faixa aí dos seus 40 anos, que trouxe esse tema, porque ela entrou em contato com esse tema há uns 5 anos atrás e teve transformações em sua vida, e ela sim quis trazer isso, colocar isso para o mundo, tocar as pessoas de que sim, é possível nós transformarmos nossas vidas, da gente, né, fluir com esse rio da vida, né, da gente ter paz, ter leveza, ter harmonia e parar, de carregar os nossos pianos. Então, para isso que a autora se dispôs. E ontem, por felicidade, eu assisti uma live aqui de uma médica brasileira, a Dagmar, eu vou deixar ela aqui marcada, né, nos comentários. Ela convidou a autora para fazer a série, tá? E essa autora, a Nuri, acho que é isso. A autora contou como foi feito, né? E que inicialmente, inclusive, ela constelou todos os personagens, e os personagens, os atores, eles escolheram os personagens de maneira oculta. Então foi usada uma constelação de maneira oculta. Isso ela revelou ontem na live que ela fez com a doutora Dagmar, que é uma médica, né, homeopata e consteladora, né? Então a autora conta que até a escolha dos personagens, cada ator foi escolhendo o seu personagem, entrando no personagem, e cada ator também se identificou com conteúdos que os personagens traziam. Ou seja, os personagens, eles trazem, são representantes, né, desses campos, né, dessas consciências que estão aí a serviço. Todas as histórias que nós vimos nos tocaram muito. Se vocês assistirem, quem não assistiu vai ter um pouquinho aqui de spoiler, mas quem assistiu eu recomendo assista e reassista novamente.
que é uma série lindíssima, belíssima, para você que trabalha com constelação, para você que ensina constelação. Eu sei que você vai ter um outro olhar, vai ter um olhar mais crítico, não é o meu caso, porque eu ainda não ensino constelação familiar, porque eu ainda estou mergulhando nessas águas profundas. Eu sou uma buscadora de conhecimento e eu ainda estou mergulhando muito profundo nos conhecimentos do Bert, porque foram muitos, foi uma vida, ó, como você vê aqui no livro dele, Meu Trabalho, Minha Vida. O Bert, só para você ter ideia, ele, no início da vida dele, né, ele foi soldado, lutou na Segunda Guerra Mundial. Eu já vi algumas pessoas comentando que o Bert foi nazista. Não, ele não foi nazista, gente. Ele lutou na guerra porque ele era alemão, tá? Mas ele consegue sobreviver a esse inferno. A família dele não era, né, a favor do nazismo. E é importante colocar isso porque eu tenho a ancestralidade alemã e isso me toca muito porque o meu avô paterno, o Karl Heinrich Konrad Meinken, ele veio fugido da Alemanha justamente nessa época, quando Hitler toma o poder lá na Alemanha em 39. O meu avô vem justamente porque ele não quer, né, participar da guerra, ele não quer nada disso, ele veio para o Brasil. E graças a esse movimento que ele fez, né, onde ele deixou toda a sua família para trás, a família dele de origem, né, pai, mãe, irmãos, para vir para o Brasil, porque ele era também um aventureiro e ele adorava pedras preciosas. Então a ametista, que foi a grande responsável por atrair o meu avô para esse campo aqui dessa pátria, e ele veio pro Brasil e aqui casou, conheceu a minha avó, constituiu família, e por isso eu estou aqui hoje, né, honrando a ele, honrando a toda a minha ancestralidade alemã. E quando eu vi, né, quando eu me deparei com o Bert, foi amor à primeira vista, foi essa conexão, mas ao mesmo tempo eu olhava para o olhar desse homem e sentia que, né, quando eu comecei a conhecer constelação familiar, quando eu comecei a ter contato com essa ferramenta, eu sentia que muita coisa que estava ali não estava de maneira correta. Eu não sei como, mas eu sentia, né? E hoje eu percebo que eram constelações muito racionais, constelações muito superficiais, que não se aprofundavam, vazias, como a gente chama, constelações vazias, e acontece muito. E como acontece, porque eu recebo muitos pacientes que vêm, então por isso que a gente tem que ter um cuidado com essa ferramenta. É uma ferramenta que está em muita discussão, inclusive aqui no Brasil, por conta do movimento dela fazer parte do rol dos procedimentos, né, da integração lá no SUS, nas práticas integrativas, e teve uma audiência, né, especial no Senado, onde foi colocado pessoas, né, representantes a favor e representantes contra os representantes que defendem a ciência, chamando a constelação de uma pseudociência. Sim, mas o Bert sempre vai dizer que a constelação, a gente vai, né, perceber a atuação dessas consciências que regem esses campos que ele chama, que é a consciência individual, né, do indivíduo, e a consciência coletiva, que é a consciência do clã, da família, dos grupos, né? A gente vai perceber a ação dela pelos seus efeitos. Então, por aí você já vê o grande desafio que é para se comprovar, né? Como é que se comprova cientificamente as constelações familiares, mas não vou entrar nesse mérito. O que a gente vê é o resultado de um trabalho, o resultado de uma ferramenta que sim, tem ajudado muitas pessoas a transformarem suas vidas, a transformarem os seus relacionamentos, os seus casamentos, restaurando relação com o pai, relação com mãe. Eu mesma sou uma pessoa que, antes de me tornar terapeuta sistêmica, porque sim, eu sou terapeuta transpessoal sistêmica há 6 anos, né? Me formei com o Jordan Campos, que é um grande terapeuta aqui de Salvador. E eu, desde a minha infância, no finalzinho assim da minha infância, que eu já venho constelando o meu pai. Vocês vão perguntar, mas Lívia, o que é isso, constelar? Né? O pai, pois é, fazer um movimento, é um movimento na nossa alma, não é nada racional, né? É um movimento profundo, né? Um movimento de amor, é um movimento de desapego, soltar os pesos que a gente carrega, e é muito profundo o trabalho com as constelações. Então, só para resumir aqui rapidamente, eu venho de uma família de um pai e uma mãe que tiveram 4 filhos, eu sou a mais velha, e meu pai foi embora de casa quando eu tinha 6 anos de idade. Então, aos 6 anos de idade, né, a minha família teve uma ruptura, e o meu pai, aí embora de casa, proferiu a seguinte maldição para minha mãe: eu vou deixar você com 4 bombas. Então ali começa, né, tudo
tudo isso, e começa também, isso tudo vai me constituir. E hoje eu olho para tudo isso que aconteceu e tudo isso está em mim. Então, aos 12 anos, né, dos 6 aos 12, eu nesse sofrimento com a falta desse pai, porque faz, gente. Quando o pai vai embora, quando o pai morre ou mãe, né, e vice-versa, é preciso reconhecer o tanto da falta que eles fazem, que eles fizeram, o quanto que eles fizeram falta, o quanto que a gente queria a presença deles, né, do pai ou da mãe, e o quanto a minha mãe precisou segurar firme o leme desse barco chamado família para que não afundasse, e como ela representa, né, 40% dos lares brasileiros hoje são comandados pelas mulheres, e é por isso que a série traz as heroínas como cabeça dessa série, porque é o espírito do tempo, as mulheres à frente, as mulheres indo para cada vez mais para esse mercado de trabalho, as mulheres dominando o mundo, né? Nos filmes a gente percebe esse movimento, né? Tem que ter a heroína. Agora mesmo, recentemente eu assisti Thor, Amor e Trovão, e a Thor, a parceira do Thor, ela se sacrifica, ela morre para salvar a humanidade, né? Então a heroína, o arquétipo da heroína não é um arquétipo, pelo contrário, a gente constela para tirar a pessoa do arquétipo, desse arquétipo de heroína, porque a heroína, ela sempre morre, ela nunca fica, né, com ninguém, ela não é uma mulher comum. Então ela é essa mulher que tem que dar conta de tudo, que é super poderosa, e a gente sabe o preço que se paga para carregar, né, tanto peso, tanto piano. Então a minha mãe deu conta e eu sofri, vinha sofrendo. Aos 12 anos de idade eu tomei uma decisão. Eu cheguei na janela do quarto, chorando muito, virei para Deus e disse assim: Deus, toma conta do meu pai, que o filho é teu. Nesse momento eu não tinha essa consciência, hoje eu olhando para isso e eu percebo, nossa, você fez uma constelação, você já constelou sem saber. Porque nesse momento eu restauro uma ordem e digo assim, eu não tenho como dar conta disso, é muito pesado para mim, é muito grande, eu sou só a filha e ele é o pai, e você que é o pai maior, o pai de todos nós, você pode dar conta. Então eu devolvi, né? E a gente faz muito esse movimento na constelação, quando o paciente chega e não tem como lidar com aqueles conteúdos do pai ou da mãe. Eu falei, você precisa entregar o seu pai, a sua mãe, no colo dos pais deles. No colo dos pais deles, porque são os pais deles que dão conta deles, não é você. Então eu fiz esse movimento e eu me lembro que eu chorei como nunca nesse dia. E no dia seguinte, eu já acordei me sentindo leve. Eu não sabia mais o que era sofrer pelo comportamental do meu pai, porque perceba, eu tenho um pai do mundo interno e eu tenho um pai do mundo externo, que é esse do comportamental, todo desajustado, que vai fazer merda a vida toda. E o pai do mundo interno, qual é? Tem que ser esse pai aqui que eu preciso restaurar, o pai que me deu a vida e que é muito profundo, porque a vida flui através dos nossos pais, e se eu não tomar a vida, eu não tenho como crescer, eu não vou ter como prosperar, eu não vou ter como me relacionar. E isso é um outro assunto para uma outra live. Então, para a gente depois retomar aqui a história da série, é um marco, né, na história aqui das constelações, essa série na Netflix, que impacta quase 200 países, as pessoas estão sendo impactadas por esse conteúdo, está tomando esse campo, então há um movimento muito grande que a gente percebe aí, talvez, um movimento do espírito, como o Bert fala, né, porque é um movimento que leva a todos, né? Então a gente vê um canal, né, que o Netflix sendo utilizado, tudo isso sendo utilizado a favor dessa ferramenta, né, dessa técnica. Então meu pai, eu fiz esse movimento, eu fiquei leve, fiquei com a alma leve. Mas o tempo foi passando e quando eu cheguei aos 15 anos, eu olhava para aquele homem, eu olhava para o meu pai e dizia assim, eu não aceito não levar nada de bom desse homem comigo. Porque como ele vinha fazendo tanta bobagemzinha, gente, era o que ele deu conta de fazer. Foi o que foi possível para ele, dentro da consciência dele, e tá tudo bem. E isso me constitui, isso faz parte da minha história. Eu olhava para o meu pai, ele tocava piano lindamente. Era um homem altamente inteligente, falava diversas línguas. A minha avó, a mãe dele, era professora de piano, professora de canto orfeônico, então ele aguçou tanto essa audição, que ele ouvia desde pequenininho ela ensinando, e ele tinha tanto a parte teórica, ele conhecia, como ele sabia tocar de ouvido. E eu viro para o meu pai aos 15 anos de idade e digo, pai, você me ensina a tocar piano? E ele disse prontamente, claro, minha filha,
Ele ensina a tocar piano. É fácil aprender a tocar piano. Ele me ensinou e eu aprendi a tocar piano com a alma. Eu não aprendi com o cérebro. Porque se eu fosse aprender com o cérebro, eu não dava conta. Não tem como ler a partitura, aprender aquelas coisas todas de uma mão, fazer o que a outra não precisa saber e tal. Eu não daria conta, mas com a alma, foi o preço que eu paguei, custou para mim aprender piano, porque eu queria isso, eu queria algo de bom para o meu pai, então eu aprendi a tocar piano com a alma, eu toco de ouvido. Eu costumo dizer que eu sou analfabeta de partitura, eu não entendo nada da teoria, mas entendo da alma, né? Então, o meu pai me ensinou, naquela época, estava passando o filme Ghost do Outro Lado da Vida, com aquela lindíssima música, que é a música da minha vida, Unchained Melody, que é uma música que, né, fala desse movimento de espere por mim, eu vou voltar para casa, eu estou voltando para você, e era o movimento que eu estava fazendo ali com o meu pai, eu estou voltando para você, voltando para o meu pai ao tocar piano. Então o piano, gente, que é o símbolo, hoje é a temática do meu trabalho, pare de carregar o piano ele foi, né, o grande veículo que me ajudou a curar e curando esse processo com o meu lindo pai, o meu amado pai, Henrique, seu Henrique Mankin. Então, piano é esse símbolo para mim, tem esse arquétipo todo do pare de carregar o piano e vá tocar a sua vida lindamente, porque os nossos ancestrais, eles já carregaram todo o peso, eles já carregaram todo o piano, e a gente precisa agora parar de carregar esses pianos para entrar nessa nova dimensão, nessa nova era que o mundo precisa, que as pessoas precisam ter paz, as pessoas precisam ter harmonia, as pessoas precisam ter amor nos seus relacionamentos finalmente, as nações precisam viver em paz, né? A gente precisa de acabar as nossas guerras internas, os nossos conflitos com essa consciência coletiva, porque nós somos tomados a serviço dessas consciências para que o equilíbrio possa ser finalmente instaurados, os excluídos possam finalmente pertencer. Então, na constelação, a gente entende tudo isso. Então, se você foi tocado pelo conteúdo da série, não hesite em procurar a terapia, não hesite em vir constelar, né? É um trabalho lindíssimo e vai ser libertador para você, você vai se impressionar. Por isso que eu digo que eu trago êxito na primeira sessão do paciente, porque a gente mergulha profundo nas suas questões. É um mergulhar profundo, mas ao mesmo tempo é lindo. E o movimento de alma é um movimento profundo, lindo, libertador, mas é lento. Até essa nuvem aqui receber esse download, todo o movimento que a gente faz nas constelações e atualizar esse HD, que é o nosso cérebro, demanda tempo. E a gente também precisa se desafiar e se desenvolver, né, nas nossas competências, nas nossas habilidades, na nossa consciência individual, para a gente não voltar a repetir o padrão que a gente vê muito na série, né? Os personagens, eles constelam, mas volta a repetir alguns padrões, né? É um emaranhado, a gente não se desemaranha, como a gente fala, quando a gente está emaranhado com o nosso sistema, não desemaranha ali em uma constelação, são camadas e camadas que a gente vai retirando e a gente precisa se desemaranhar. Então eu faço um convite a você, para você assistir essa série maravilhosa, lindíssima, belíssima, uma série turca, tá? Uma série que me remeteu à minha lembrança de quando eu viajei para a Grécia com o meu marido. Foi uma viagem maravilhosa, de uma culinária fantástica, de um visual, de uma paisagem. Então a série traz tudo isso, né? São personagens reais, histórias que nos tocam, né? E eu vou trazer aqui, né, durante essa semana, as análises individuais de cada constelação, com cada personagem, porque eu fui a fundo. Eu pesquisei o significado dos nomes dos personagens e foi muito interessante, porque ontem na live a autora, ela explicou um pouco sobre esses significados e eu já tinha observado isso e que tudo teve um sentido, tudo foi montado com muito cuidado, né, para trazer esse tema, mas sobre esse recorte a gente precisa entender que está sobre o efeito dessa análise em cima desse recorte das heroínas, né, das mulheres, porque é a grande temática do momento atual, as mulheres e os seus grandes desafios no relacionamento, na maternidade, no trabalho, tá? Então, a Ada, que é a nossa heroína, personagem principal, se você perceber até pelo biotipo dela, pelas características dela, ela lembra a própria Mulher Maravilha, que fez o filme, a própria atriz que fez o filme da Mulher Maravilha. Então a Ada, ela traz esse arquétipo dessa personagem da Artemis, né? A deusa Artemis, inclusive na cena onde ela entra e ela terminou o casamento dela, ela olha a foto dela com o marido, do lado tá um busto dessa deusa, que é a deusa, né,
que Artemis era a Diana, e a Diana é o nome da Mulher Maravilha, que é uma Amazonas, né? Então as Amazonas a gente tem um histórico forte, um arquétipo forte dessas mulheres guerreiras que ficam sozinhas e, né, os homens ali todos gostam dela e a querem, mas ela não se abre para ninguém, e ela dividida muito nesse racional e nesse emocional. E assim, Ada, eu lhe entendo, eu sei o que é isso, e eu sei como as mulheres estão assim também, né, nessa divisão entre racional e mental. O grande desafio da Ada é isso, para que caminho ela vai escolher, se ela fica com o marido, que é o racional, ou se ela se entrega ao seu verdadeiro amor, a paixão, o grande amor da sua vida, que é o Toprak, que é aquele cigano, né? Então, o grande desafio dela é esse, e ela vem de uma ancestralidade com o feminino altamente ferido, quando a gente vai ver lá atrás tudo que aconteceu, né? Então, ela tá presa em uma dinâmica no feminino, na ancestralidade feminina dela, onde todas elas não estiveram disponíveis para a maternidade, porque olharam para algo que aconteceu. Isso é muito profundo. Então, quando eu trouxer aqui essas análises de cada constelação que acontece na série, porque é lindíssima, cada capítulo começa com o momento do passado, então você já sabe que é aquele tema que vai ser trabalhado, é aquele personagem que vai ser constelado, né? É aquele drama que vai ser chegado, ali é a raiz daquele problema, né? Então, a Ada é essa heroína altamente racional, e a autora ontem nessa live explicou que fez questão de ser uma médica para representar justamente essa mulher racional que não acredita nessas práticas, que não vai acreditar na medicina oriental, na medicina alternativa, nessas né? Mas também ela traz uma questão na série muito importante, a autora, onde ela fala: você não deve abandonar o tratamento, né? O tratamento convencional, como a Sevig para de tomar as medicações para o câncer. Isso é um erro, a gente não deve incorrer nisso, porque quando essa carcaça aqui, ó, quando esse corpo ele sofre, ele padece, ele manifesta os sintomas, a gente deve tratar o corpo. O corpo tem que ser tratado como o corpo precisa ser tratado, e ela deveria ter continuado o tratamento, mas aí o câncer volta, né, com força, por conta ainda de outras questões que na verdade estavam ocultas ainda, segredos ocultos que precisavam ser revelados para finalmente poder incluir o que precisava ser incluído, que era o pai dela, que estava excluído de toda essa situação, porque no fundo a mãe nunca deixou ela ir ao pai, né? Então, olha quanta coisa. E eu tenho certeza que vocês foram tocados por esses conteúdos. Quem não? Quem não foi tocado por essa série, atire o controle longe, porque essa série é uma série muito linda. Eu fiquei encantada, apaixonada. Eu primeiro assisti com uma telespectadora e me deixei tomar, minha alma foi tomada, e depois eu reassisti com um olhar mais apurado de terapeuta, né, de futura psicóloga, né, que eu estou agora estudando lá o Freud, o Jung, na faculdade de psicologia, a gente vendo essa presença dos arquétipos, né, o perfil psicológico de cada uma. Então, por exemplo, as heroínas, voltando aqui, retomando, cada uma delas está representando uma deusa, né, o arquétipo. Então, a personagem principal, que é a Ada, inclusive ela foi muito preparada no seu figurino, nas cores, isso tudo foi muito feito para emergir essa personagem, destacar essa personagem, né, ela é a personagem principal. E tanto é que a autora manda primeiro para ela ler o primeiro capítulo, e ela se apaixona, a Tuba, que é a atriz que faz a Ada, ela se apaixona e pergunta: olha, eu também me interesso por esses temas, falou para a autora, eu também me interesso por esses temas, por que você está escrevendo sobre isso? Ela conta por quê, porque ela teve contato com a constelação há 5 anos atrás, e ela veio fazendo um caminho de busca de conhecimento, e teve uma equipe toda que ajudou a fazer essa série. Então é um trabalho muito profundo e muito sério. Óbvio que tem algumas ressalvas que a gente faz com um olhar mais cuidadoso como profissional, né? Porque tem coisas ali na série que acontecem e que não devem acontecer, mas que com certeza a gente sabe que acontece por aí afora. Eu já vi de muita coisa, tá? Então, traz pra gente fazer esse cuidado, esse alerta. Então, as pessoas que estão ensinando estão usando muito essa série para poder exemplificar o que não se deve acontecer em uma constelação familiar. Isso é importante a gente pontuar. Então tem a Ada, identificada com essa deusa Artemis, que é essa deusa, né, da caça, da guerra, essa deusa Amazonas, né? E o próprio figurino dela é muito assim, aqueles vestidos de alça fina, os seios amostras, porque a Amazonas ela trabalha muito com isso. Depois temos a
Sevig, que é a personagem que está com câncer e que busca primeiro o terapeuta, o Zaman, que no fundo tem uma similaridade sonora aí musical com o nome xamã, e que as pessoas estão associando muito ele como um xamã, e o xamã é essa coisa mística, como se fosse um bruxo. O lugar do constelador não é esse. O lugar do constelador não é desse místico, não é desse bruxo, não é desse que vê as coisas, não é nada disso. Mas ali é ficção, a gente precisa saber separar um pouco o que é ficção da realidade. Então, na vida real, um constelador não tem aquela postura, mas a gente precisa entender que na série o Zaman, ele é um profissional, uma pessoa. No final da série você vai pegar esse gancho, essa chave. Ele era um médico, ele tem um diploma lá de médico, né? E essa foi a grande surpresa e também um tapa de luva de pelícano na cara da Ada, porque quando ela se apresenta para ele, que ele pergunta: e você quem é? Ela vem com aquela arrogância de dizer: eu sou doutora Ada, né? Então, você não é doutora, você está doutora. E você pode deixar de ser, né? Então, vem com essa identidade profissional. Quantas pessoas usam hoje, isso é um espírito do tempo de hoje, as pessoas usam a sua identidade profissional para se afirmarem, para se apresentarem, para se firmarem. E não é essa a identidade, a verdadeira identidade nossa, né? Então, vamos lá. Aí o Zaman, que é tido como esse grande xamã, vai ajudar a Sevig a tentar trazer para ela uma solução emocional das questões ligadas à doença, porque todo sintoma, né, na constelação, para a constelação familiar, o Bert fala muito isso, todo sintoma representa uma pessoa. E a gente vai ver na história lindamente da Sevig o que é que está por trás do câncer. E aí é lindíssimo quando ele fala: é possível você agradecer ao câncer por ele estar aqui, porque ele quer que você veja algo. E ela: não, eu quero me livrar. Que geralmente a gente chega querendo se livrar. Eu quero me livrar da doença, eu quero me livrar desse meu antepassado que está me atrapalhando, doutora. Eu quero resolver, que eu soube que os nossos antepassados podem influenciar, e aí eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou casando, os relacionamentos não estão, né, dando certo por culpa desses antepassados. E a gente não deve olhar com esse olhar de querer, né, excluir, de querer se livrar. Pelo contrário, quando a gente vai tomando consciência de que eu preciso, na verdade, incluir isso, olhar para isso, porque o câncer está ali, né, se sacrificando por você. Uma queda de cabelo, como eu já tive muito forte, eu já constelei isso. E quando eu vi o que estava ali por trás, foi algo profundo, eu agradeci tanto ao meu cabelo. Eu falei: muito obrigada por você tá se sacrificando por mim, fazendo esse movimento, me impedindo, inclusive, de ir para a morte, de caminhar para a morte, se sacrificando por mim, querendo que eu visse algo. E na constelação, quando você vê algo, não tem como desver mais, tá? Tem gente que não está preparada, tem gente que vem e faz uma constelação e não aceita, não concorda, e é preciso respeitar o tempo da pessoa. Não, o constelador jamais deve entrar naquele lugar como o Zaman entrou com a Ada, de ficar, né, disputando, ficar... mas eu sei o que você, como se fosse assim, eu sei o que você precisa, só eu tenho um conhecimento que vai te libertar. Quando ele fala do tremor das mãos dela, praticamente como utilizando um lado dele aí sensível, médium, qualquer coisa que seja, menos de constelador. Ali ainda não é constelação, mas, né, esse é o enredo. É um personagem, o Zaman, que traz muitos elementos, muitos símbolos naquele consultório dele, belíssimo também, mas com muitas figuras, muitos elementos da medicina oriental, do xamanismo, o próprio filtro dos sonhos, né? Pau de chuva e aqueles elementos penduradinhos com fitas vermelhas, o símbolo que tem na porta de entrada do consultório dele, que traz muitas referências aí lá no próprio livro que aparece embaixo, quando ele pega na mão da Sevig e aperta lá o ponto do fígado, porque ela tá com câncer no fígado, e aí dá um close naquele livro, que é um místico islã, né? Eu anotei aqui o nome dele, agora não vou ter, mas repare nesse livro, logo lá no primeiro capítulo. E é um místico, quando eu fui me aprofundar, porque eu também não conhecia, quando eu fui me aprofundar, ele traz muitos pensamentos sistêmicos parecidos com o que o Bert traz. Então, para você ver como, né, as coisas vão fluindo o rio para o mesmo lugar. E depois a própria Sevig, vamos lá, ela está identificada praticamente com duas deusas, que é a própria Atenas, porque ela é advogada, e Atenas é aquela, né, da justiça, para equilibrar tudo. E a gente vê aí, inclusive, como os personagens eles buscam as compensações para o sistema nas profissões. Então a Sevig procura a advocacia, ela fala isso, ela procura para poder fazer justiça, né,
por conta do pai ter sido assassinado, o suposto pai, né? Que ainda não é o pai, esse é o grande problema. Né, por ter sido assassinado por um bandido, agiotas, enfim, isso tem muito lá, né, no meio da série, essa coisa de ciganos, não sei. E aí ele toma essa facada na barriga, provavelmente onde atinge o pai, ela sente, ela fica paralisada, então ela tá presa a um trauma de infância. Na primeira constelação dela, remonta esse trauma, é tirada essa primeira camada, que é o trauma em si, mas ainda não é o problema da séptica. O problema da séptica é muito mais embaixo, muito mais profundo. A gente precisa mergulhar nesse oceano. Então, quando ele aperta lá o ponto do fígado, a gente vê que ele é uma pessoa que tem muitos conhecimentos, o Zaman. E o Zaman, quais são os significados dos nomes? Aqui só para vocês terem uma pincelada, porque depois eu vou aprofundar nos outros vídeos. O Zaman significa tempo, a Ada significa ilha. E a gente vê como a Ada fica isolada, depois tem um movimento de constelação lá, do campo dela, como ela não consegue, ela fica aqui sozinha como a ilha, ela não consegue ir para o feminino, para a sua ancestralidade feminina. Olha que interessante, né? E depois a terceira personagem, para fechar aí essa tríade matriarcal, dessas amigas que são como se fossem as três mosqueteiras unidas para tudo, né? Que prevalece aqui essa amizade, essa coisa entre as amigas. Isso é bonito, mas também tem algo, né, por trás. A terceira personagem, que é a Leila, ela vai se identificar com esse lado sexual, esse lado sensual, que é a própria Afrodite, né? E a gente vê os elementos também que compõem lá no próprio quarto da Leila, quando ela tá dançando aquele pull dance pro marido, e a gente vê uma concha linda lá atrás, né? E essa concha representa bem aquele lugar que sai a Afrodite, né? Naquele belo quadro lindíssimo. E mais na cabeceira dela tem lá o busto também da Vênus de Milo. Então, resumindo, né, esse é o recorte, é uma série que traz as dores e as questões das mulheres nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, sentimental, profissional, por estar impactando muito mais profundo, né? Os homens, eles ficam em um segundo plano nessas séries, né? E a gente percebe isso aqui na vida, quem não percebe, quem não tá tendo aí dificuldade com parceiros, com maridos, com homens com dificuldade de sair da casa dos pais, demorando a sair da casa dos seus pais, demorando de ir para a vida, homens que estão com o fluxo da energia masculina muito travado também por conta desse pai aqui atrás, ó, que também já interrompeu um movimento e precisa restaurar isso para poder finalmente se liberar e seguir para a vida. Então, se você se identifica com isso, né, venha constelar, venha para a terapia, você vai realmente transformar a sua vida. É preciso ter coragem para mudar. Zona de conforto é uma zona muito boa, é uma zona gostosa que a gente não quer sair, mas na zona de conforto ninguém cresce, você só cresce fora da sua zona de conforto. Então meu convite aqui para você, assista a série se você ainda não assistiu, se você já assistiu, reassista. É uma série para assistir com seu marido, acompanhado com sua família, maiores de idade, porque tem umas cenas mais, porque acho que a série é para 16 anos, se eu não me engano. E assista e deixe você ser tomado pelo campo, porque de fato, quando as constelações acontecem dentro da série, nós somos tomados pela força do campo. Isso a gente não tem como negar, a gente sente esse efeito. Por mais que aconteçam coisas ali na condução e na maneira dos amantes ser e tudo mais, tem coisas que a gente precisa colocar, mas isso aí eu vou colocando depois nas análises individuais de cada constelação, porque cada história é mais linda do que a outra, é mais surpreendente do que a outra e libera conteúdos profundos. Eu me emocionei, eu chorei, eu agradeci mais ainda, cada vez mais, a esse alemão maravilhoso e a Deus grandioso por estar aí fazendo esse movimento todo, trazendo tudo isso hoje pra gente, que é uma ferramenta libertadora, é uma ferramenta para trazer paz, para trazer cura, para fazer o amor fluir, que esse é o grande propósito das constelações, né? Respeitar os princípios sistêmicos do pertencimento, da ordem e do equilíbrio nas trocas, para finalmente o amor fluir. Um beijo e até a próxima.